Olá, este Fora da Política Não Há Salvação é um programa em tempos de pandemia, mas também em tempos de CPI da pandemia, o que significa, digamos, um estágio a mais da confusão em que nós estamos vivendo. E nós estamos gravando hoje, no dia 1º de julho, quando a CPI está metida numa baita confusão. A gente vai terminar essa gravação e não sabe até onde essa confusão vai, mas já tivemos ali um depoente que levou uma história muito estranha para contar na CPI sobre a questão de venda de vacinas por meio de uma intermediária da AstraZeneca, que é produzida na Fiocruz, e a gente não sabe para que precisaria de intermediária. Levou um áudio do deputado Luiz Miranda, que foi depor na outra semana, que causou tremores de terra na política brasileira, mas um áudio que a gente não sabe o que é, que já parece que tem a ver com um outro negócio que ele fazia que não tem nada a ver com vacina. Enfim, uma imensa confusão. Mas tudo isso por quê? Porque o governo se vê acuado por um processo de investigação que ocorre na CPI, que ele coloca contra a parede, que cria uma série de situações constrangedoras para esse governo. E por isso mesmo o governo reage de maneira forte. Há suspeitas, não podemos afirmar isso ainda, que inclusive esse depoente, que é um policial militar, um cabo da PM, né, de Minas Gerais, e que inclusive é um cabo da Ativa, ele teria talvez ido à CPI um pouco para ajudar o governo na sua narrativa sobre aquilo que acontece. Vamos ver se é isso mesmo. A senadora Simone Tebet, inclusive, fez uma observação interessante. Falou, mas o senhor é um PM da Ativa? Por que quando lhe foi pedida a propina, o senhor não deu voz de prisão em flagrante para quem lhe pediu propina? E ele se atrapalhou todo para dizer, falou que ficou meio desconcertado. Um PM que fica desconcertado quando vê um crime, em vez de agir como um policial. Mas enfim, temos aí uma série de coisas esquisitas acontecendo. Para tentar entender esse cenário, não só do ponto de vista daquilo que já aconteceu, como do ponto de vista daquilo que pode vir a acontecer, quais são os cenários prováveis. Ninguém aqui é futurólogo ou futuróloga, mas nós temos cenários prováveis pela frente. Eu tenho duas convidadas hoje e as duas vão tratar desse tema. Uma é a professora Daniela Campelo, que é professora de Ciência Política da FGV, BAP, de Ciência Política e Relações Internacionais, e que tem toda uma pesquisa aí voltada às questões de opinião pública, de voto econômico, da influência desse cenário nas escolhas dos cidadãos e dos eleitores. E a outra convidada, a professora Deise Ventura, já esteve aqui conosco num outro momento, que é professora da Faculdade de Medicina, de Saúde Pública, melhor dizendo, da Faculdade de Saúde Pública da USP, né, mas ela é da área do direito e trabalha com direito da saúde, e é uma das responsáveis por uma pesquisa muito importante que foi tocada ali é o projeto Direitos na Pandemia, né? A gente até falou desse projeto na outra ocasião em que a Deise esteve aqui. E que é aquele projeto, teve uma grande repercussão pública, que mostrou a intencionalidade do governo Bolsonaro em produzir os resultados catastróficos que nós estamos vendo nessa pandemia por conta das suas estratégias de como lidar com ela, algo que, inclusive, é objeto da CPI. Então, tendo isso em vista, eu dou as boas-vindas a Daniela e a Deise, mas começo pela Deise para pegar justamente esse gancho aí da CPI e dessas investigações da CPI relacionadas às estratégias do governo. Até se a Deise puder explicar um pouquinho como é que a pesquisa que ela faz com outros colegas da Faculdade de Saúde Pública, como é que enxergam aí essa intencionalidade do governo e os efeitos que isso teve sobre a questão da pandemia e como é que a CPI pode lidar com isso. Ou, em outras palavras, né? Deise, como o que vocês pesquisaram mostra por que chegamos ao ponto em que estamos hoje. Obrigado, boas-vindas às duas. Deise, por favor. Eu que agradeço, Cláudio, prazer estar contigo e com a Daniela. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a Comissão Parlamentar de Inquérito, pela primeira vez, colocou na centralidade do debate político a resposta federal à pandemia. Mesmo que a pandemia aparecesse em alguns pontos, principalmente as adversidades que se criaram em torno dela entre o Dória e o Bolsonaro, outros momentos de discussão, como aquele em que o STF reconheceu a competência dos estados e dos municípios para adotar medidas quarentenárias, quer dizer, em alguns momentos a pandemia pipocava ali como um tema importante, mas de um modo geral a saúde pública e a resposta à pandemia nunca foram prioridade na esfera federal e nem eram percebidas no seu conjunto. Quer dizer, essa forma de fazer política do governo federal sempre dava a impressão de que o presidente era um provocador e que as medidas tomadas pelo governo, elas eram, algumas delas erros, outras eram incompetência,
alguns momentos chegou a se dizer até que o presidente era louco. Então a gente passou o ano passado tendo uma percepção da pandemia que explica, inclusive, o buraco no qual nós nos metemos, né? Totalmente desfocada em relação ao fenômeno que ela de fato foi e continua sendo para nós. Então, a CPI já tem um mérito enorme, mesmo que ela gere confusão em alguns momentos, que seja um grande circo, como de resto todas as CPIs que até hoje tiveram uma repercussão significativa, tem esse lado circense. Nos decepciona muito com os nossos representantes também, porque a gente conclui que todos poderiam ser melhor preparados do que a gente realmente está constatando, com honrosas exceções, né? Alguns senadores que realmente são preparados e conseguem atuar, mas apesar dos pesares, a CPI já é um sucesso extraordinário, porque apontou o dedo para o presidente da República e para o conjunto do governo federal. Esse começo da CPI, ele vai totalmente em direção à tese que apareceu no nosso estudo, que é o governo federal escolheu a imunidade de rebanho por contágio como estratégia de resposta. A gente mostra no estudo claramente o momento em que isso acontece, né? Quando a cadeia de mando se desloca para o Palácio do Planalto e, a partir dali, o centro de decisão passa a ser a Casa Civil e o próprio gabinete do presidente da República. Então, a gente vê o momento em que se toma essa decisão de deixar a doença seguir o seu curso natural e, a partir daí, qualquer um que se atravessa no caminho, se for do próprio governo, é exonerado, né? É afastado. O quadro de carreira do Ministério da Saúde evapora, ele é militarizado, e ele é militarizado não para securitizar, para dar mais importância para a resposta, mas sim para submeter todo o aparato técnico do Ministério da Saúde, que é relevante. O Ministério da Saúde era uma instituição com uma tradição, com uma grande experiência nas políticas públicas de saúde, que sobrevivia aos diferentes governos. Então, todo esse processo vai acontecer, e isso apareceu muito na primeira fase da CPI, né? E os senadores vinham mencionando diretamente o nosso estudo, citando diretamente o nosso estudo e afirmando, até na instauração da CPI, o relator, o Renan Calheiros, afirmou isso, a tese da imunidade de rebanho por contágio, falou em crime contra a humanidade, né? Quer dizer, tudo isso estava muito presente no início da CPI. Agora, nas últimas semanas, a CPI vem direcionando a questão da corrupção. E começam algumas falas que eu acho muito perigosas, né? Inclusive de senadores que têm desempenhado um papel fundamental, como é o caso do Randolfo, dizendo, no fim era mais do mesmo, era só corrupção. E aí eu acho que tem um perigo muito importante desse rumo que a CPI está tomando, porque esses casos de corrupção não mudam em nada a constatação do que foi a estratégia do governo, que, aliás, ele não nega, né? O que é impressionante, o presidente da República nunca negou essa estratégia, ao contrário, né? Ele volta a repetir: a melhor imunidade é a que vem do vírus, continua. O Osmar Terra até negou, né? Mas ali, por orientação jurídica, como um depoente que não quer se tornar acusado, né? Mas o presidente continua, né? A gente teve o desprazer de transcrever essas lives do presidente, né? Ele diz isso diretamente, ele fala em imunidade de rebanho diretamente, mas o que eu acho que é importante, e termino com isso, é que a CPI mostrou um pouquinho do muito que o nosso estudo mostra em relação à quantidade de atores do governo que estavam implicados nessa estratégia, né? Então, se vê muito o presidente da República, se via muito o Ministério da Saúde. O que a gente mostra? É estratégia de governo, estratégia institucional. A gente vê ali defendendo a imunidade de rebanho, dizendo que a pandemia vai acabar, falando contra a vacina. A gente vê presidente do Banco do Brasil, a gente vê ministro do Turismo, a gente vê secretário de Política Econômica. Secretário de Política Econômica do governo, em novembro, disse que diversas localidades brasileiras já tinham alcançado a imunidade de rebanho por contágio antes da vacinação começar. Então não tem nem como dar desculpa que não, eu estava falando da vacina, a vacinação não tinha começado. A gente vê realmente um processo que é de todo o governo federal, e quem sai da linha sai também do governo, né? E aí é o Dória, com o seu protagonismo em relação à campanha da vacinação, que muda a entrada da vacina nessa equação. Tá? A vacina se torna incontornável, né? Isso aí a Daniela com certeza sabe melhor do que eu, aí a opinião das pessoas, né? Hoje, qual é a opinião dos brasileiros sobre a vacina. Isso se torna incontornável, e aí o governo federal começa a lidar com a vacina.
ao lidar com a vacina, surge a oportunidade de negócios, digamos assim, né? Estou usando o eufemismo, em torno da vacina. Mas o fato de existirem essas negociadas em torno da vacina não sai nem 1 milímetro dessa estratégia geral que em algum momento passou a tolerar a vacina. E olhe lá, alguns atores continuam carregando contra a vacina até hoje. E não tem nenhuma dúvida sobre... Hoje, acredito que não há nenhum ator instruído que duvide do que a gente vinha dizendo desde o ano passado, logo que nós dissemos, olha, isso aí é intencional, as pessoas ficaram chocadas, não pode ser, cadê as provas? Nós apresentamos as provas, as pessoas continuam não querendo ouvir isso, porque é muito duro mesmo ouvir, né? Mas aí termina a CPI, independente do que acontecer com ela agora, ela já reúne provas num volume suficiente. Uma coisa é uma entidade... uma ONG apresentar uma comunicação ao Tribunal Penal Internacional ou uma queixa-crime. Outra coisa é uma comissão de inquérito do Senado Federal de um país apresentar conclusões, né? Eu acho que para o dia que isso for possível, a representação encontra aí um acervo importante. Tudo bem. Daniela, você acha que essa compreensão, como a Deise apontou, a CPI está ajudando a mudar mesmo essa compreensão do brasileiro a respeito do que foi essa pandemia? Não, eu não tenho dúvida. Eu acho que a função é fantástica e foi, acho que até no início da CPI o que parecia era que seria mais do mesmo, né? Aquilo que a gente já sabia que era, negacionismo ou incapacidade de gestão, e ela vem trazendo elementos novos, não só apenas esse, né? Como a Deise falou da questão da intencionalidade do governo, como agora mais recentemente de corrupção. Eu acho que tem um ponto aí que para mim parece muito curioso. Quando eu cheguei a escrever alguma coisa no começo da pandemia, um artigo para Piauí, junto com o César Tuco, e a gente conjecturava de onde vinha a estratégia do presidente, o que ele queria exatamente. E o que pareceu, a gente começou a olhar o quanto ele seguia muito proximamente o Trump. De fato, uma vez que você olhasse o que o Trump vinha fazendo, sobrava muito pouco que fosse só Bolsonaro. Então, dizer que era uma gripezinha, dizer que as pessoas tinham que ir para a rua, cloroquina, tudo isso vinha muito na sequência do que estava o Trump fazendo nos Estados Unidos. E eu concordo que eu acho que a leitura dele, principalmente Trump, que tinha pouco tempo para a eleição, é preciso botar as pessoas na rua de novo, as pessoas precisam trabalhar e a economia precisa voltar. Então a gente precisa de um discurso que justifique que as pessoas voltem para a rua. Então, entre outras coisas, existe um remédio, existe um tratamento, isso é uma coisa menor, não vai ter o impacto que a gente está pensando, a economia é importante, vai morrer mais gente de fome, como o Bolsonaro falava. Agora, o que não parecia bater para mim é a questão das vacinas. E isso foi a única coisa que ele fez diferente do Trump. Se você pensasse, esse é simplesmente a estratégia de imunidade de rebanho, com toda a tragédia que ela envolve, faria todo o sentido que o Bolsonaro desse vacina o mais rápido possível, porque a vacina aceleraria o processo da imunidade de rebanho, né? O que explica a reticência e a dificuldade de aceitar o fato de que tinha que vacinar as pessoas. Isso, para mim, é extremamente... como é que eu vou dizer? É muito curioso, porque é a única atitude do Bolsonaro que de fato descola daquilo que o Trump vinha fazendo nos Estados Unidos, e a gente não conseguia explicar até outro dia. Então não há dúvida que havia essa visão da pandemia. Então, o exemplo da Suécia, né, que eles sempre dão, de que não era para fechar, que não, e toda a justificativa, mas eu acho que tem um pedaço aí que só ficou explicado agora, quando a gente entendeu que não é que o governo fosse contrário a todas as vacinas, ele era contrário a algumas vacinas. E outras vacinas ele estava acelerando. Então, nesse sentido, não estou diminuindo absolutamente a constatação da imunidade de rebanho, porque eu acho que essa intencionalidade vinha aqui, parecia, era alguma coisa que soava, mas era uma coisa que não se dizia e que agora está muito explícita e é muito importante para inclusive, atribuir culpa a quem quer que seja. Mas a questão das vacinas não fecha com a perspectiva de atacar a estratégia sem imunidade de rebanho. Era preciso que aceitasse as vacinas de imediato, as vacinas da Pfizer que foram oferecidas tão cedo, isso aceleraria o processo de imunidade de rebanho. Eu acho que aí é que entra a história da corrupção, e isso só ficou claro à medida em que a gente vê que existia, de fato, uma preferência por certas vacinas e que, obviamente, está associado ao ganho de alguém. Então, nesse sentido, assim, eu me senti... Faltava um pedacinho do quebra-cabeça, que eu acho que só ficou explicitado de fato com esse processo da Covaxin, e a gente ainda vai ficar sabendo muito mais, com certeza. Aparentemente não era só Covaxin, né? Tem mais coisa vindo por aí.
Embora, às vezes, parece que ele duvida da vacina propriamente dita, né? Ele disse esses dias... Aí eu queria entrar, Cláudio, porque eu acho que tem as duas coisas, né? Quer dizer, a partir do momento em que se torna inevitável a vacina, aí entra o interesse, a disputa, estão os lobbies ali trabalhando, mas eu acho que ele nunca quis a vacina, não. Eu acho que fica... da transcrição do discurso dele combinada com os atos, né? Porque essa é a força do nosso estudo. A gente vai lá ver o que ele diz, o que o pessoal em torno dele diz, a gente vai lá ver as normas adotadas e os atos de governo adotados. Os atos de governo a gente pegou muito da jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que aponta uma quantidade enorme de informações, e como o governo é obrigado a responder o TCU, ele se manifesta oficialmente no processo, né? Aí que a gente vê aquelas maravilhas como o Exército justificar a produção de cloroquina, inclusive o risco de superfaturamento por dar esperança aos corações aflitos, né? Sim. Então a gente encontra tesouros aí nos processos do TCU. Mas eu acho que ele não queria vacina, não, e ele não queria vacina por uma série de razões. A primeiríssima delas é que a vacina parte de uma constatação de que o caminho para responder à pandemia não era a exposição, ou seja, reconhece uma gravidade, né? Eu preciso me vacinar, eu preciso me imunizar, eu reconheço que essa é uma doença importante que precisa mobilizar o Sistema Único de Saúde, que tem um excelente programa de imunização, então reconheço a ciência e reconheço o SUS, duas coisas que esse governo não gosta de fazer, então já não gostava dessa ideia, né? Depois, o fato de que ele era aconselhado por essas figuras nefastas, que hoje são chamadas de gabinete paralelo, que eram muito críticas em relação à vacinação. Então, se a gente olhar, por exemplo, a audiência que aconteceu na Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, que foi convocada pelo Ricardo Barros, pelo líder do governo, e que reúne Nise Yamaguchi, reúne o Wong, o Paulo Zanotto, né, reúne essas figuras, que a fala deles é anti-vacina, né? Quer dizer, a própria Nise alertando para os perigos, isso é outubro ainda, né? Então eu concordo com o Cláudio que ele também tinha a convicção de que a vacina não era o caminho, e quando surge a Fiocruz e o Butantan, que são duas entidades atacadíssimas, já vem sendo, e digamos que esse amor pela ciência do governador João Dória é bastante recente, né? Esse fascínio, essa importância, esse investimento, né, do João Vacinador, então instituições que tem uma trajetória muito importante, e a Fiocruz com posições que colidiram com o governo, muitas vezes o próprio Osmar Terra em relação à política de drogas, né? Então eu acho que não havia nenhuma simpatia, porque a ideia da imunidade, a expressão correta seria imunidade coletiva por transmissão, né? Mas se generalizou a imunidade de rebanho por contágio. É uma ideia que é profundamente convergente com as características de governo, darwinismo social, o que a gente chama de neoliberalismo epidemiológico, ou seja, deixar a doença seguir seu curso, né? Como disse muito bem aquele prefeito de Itabuna, morra quem morrer, né? Quer dizer, são elementos que estão profundamente ancorados, morram os vulneráveis, morram os que já tinham doenças anteriores. Parece uma eugenia, né? A máfia do tratamento precoce, ela se coadunou perfeitamente nisso, e a vacina atrapalha a máfia do tratamento precoce, né? Então, precisava dizer para as pessoas, olha, tenha coragem de se expor com essa caixinha aqui. Esse é o que o presidente disse, né? O presidente disse, está no livro do Mandetta, que ele publicou em setembro do ano passado, ele diz, com essa caixinha na mão, o trabalhador vai ter coragem de voltar a trabalhar. O Mandetta sustenta que ele jamais acreditou, o presidente jamais acreditou, de fato, no tratamento precoce, mas acreditou como ferramenta para motivar, para dar coragem das pessoas de voltarem a circular e voltarem a trabalhar, né? Então eu concordo contigo, Daniela, talvez a partir de novembro e dezembro. Aí é a questão de, não, vamos comprar, já que nós vamos comprar do nosso pessoal, né? Mas até lá... É isso que eu pensei. Não sei, eu acho que o ponto só que para mim não fecha com essa história é o fato de que o Bolsonaro sabia que a economia precisava voltar. Então as pessoas precisam ir para a rua de qualquer maneira.
podia ser com a cloroquina, podia ser com vacina, podia ser com fé em Jesus Cristo. Mas eu acho que, do ponto de vista dele, parece que desde o início ele constatou, num raro momento de lucidez, que a economia de fato ia sofrer e que a economia é um fator determinante para a eleição. Então, mas será que não é porque ele duvida da vacina, Daniela? Pois é, mas esse aqui é o ponto. Você pode até duvidar da vacina, mas se as pessoas acreditam, elas vão tomar e vão sair, né? Então, nesse sentido, funcionaria como cloroquina, né? Não, mas aí a gente tem funcionaria como cloroquina. Mas aí tem que ter a linha do tempo. Eu acho que aí o que nos ajuda é a linha do tempo. Porque ele queria fazer, com certeza, o negócio dele era economia. Só que o pessoal do Ministério da Economia estava dizendo o quê? Estava dizendo que com 20% de pessoas infectadas, muitas vezes se alcançava a imunidade de rebanho. Esse documento do secretário de Política Econômica, eu acho que é um dos mais importantes para entender tudo isso, né? O pessoal do Ministério da Economia estava dizendo, não, isso aí com a transmissão, o pessoal do Ministério da Economia estava dizendo, não vai haver uma nova onda, olha só, né? O cara declara, depois ele se retrata, né? Depois ele se desculpa e diz, eu não devia ter falado sobre isso, eu devia ter deixado o Ministério da Saúde falar sobre isso. Mas a todo momento eles dizem, a pandemia está acabando. Então, na verdade, independente de qualquer outra coisa, intenções, etc., o presidente foi muito mal assessorado. Né? Ele se cercou de um verdadeiro potencial de mediocridade que é inesgotável, né? Quando a gente pensa, não vai ser mais medíocre que isso, né? E juntou em torno dele pessoas que dizem o que ele quer ouvir, né? Essa inclusive, é a tese do Mandetta, né? Esse é o problema, ele se cercou de pessoas que diziam o que ele tinha vontade de ouvir. E a ideia da imunidade de rebanho por contágio, ela é muito atrativa do ponto de vista econômico, porque é a mesma ideia de deixa o mercado ser algo do regular, deixa a doença seguir o seu curso. E, mais uma vez, disseram para o presidente que ia ter 5, 7 mil mortes. Diversos apoiadores do presidente, inclusive, passaram a reproduzir esse discurso. E aí o número de mortes começa a subir, aí atravessa 300 mil, e aí vai chegando a 400, e aí a vacinação se torna algo em conteste, né? Aliás, parece que tem duas coisas da vacinação, né? Uma é essa competição político-eleitoral, ou seja, o meu concorrente tem um produto que as pessoas querem, que é a vacina, e aí o meu concorrente, eu estou pensando, no caso, particularmente o Dória, que ele vê como um concorrente direto na eleição presidencial. Mas tem uma outra coisa, até eu vamos dizer, invertendo um pouco a lógica do que tem sido muitas vezes dito. Não é que, digamos, a gente postergou a compra de vacina para garantir a corrupção na compra de vacina. Mas já que a gente vai ter que comprar vacina, então pelo menos vamos tentar tirar algum nela. Será que não tem um pouco isso também? Talvez seja essa, pelo menos é o que pareceu, eu pelo menos estou notando dessa maneira, quando entrou essa última fase aí da CPI mostrando essas declarações relativas a problemas, né, vinculados à compra de vacina. Daniela, mas desculpa, você ia, acho que seguir um pouco na sua fala aquela hora e a gente interrompeu. Eu acho que, na verdade, isso é uma pergunta empírica concreta, a gente não sabe ainda, né? Eu acho que eu hoje estava vendo posts de tweets de Flávio Bolsonaro falando das maravilhas da Covaxin, que é a vacina que o presidente vai conseguir pra gente. Então, assim, não acho que essas histórias são que são mutuamente exclusivas, não. Mas eu de fato acho que tem alguma coisa aí que, se você observa a estratégia do Trump, o Bolsonaro segue 5 dias depois. É muito próximo, é muito parecida. A ideia de desqualificar a ciência, como o Trump fez com Fauci, a ideia de colocar a culpa nos governadores que querem que as pessoas vão para a rua, que querem que as pessoas fiquem em casa. Então tem uma série de coisas que ele seguiu muito próximo, até porque eu acho que essa foi a trajetória dele o tempo inteiro, desde o começo do governo, às vezes até sem saber porquê, né? Muitas coisas aconteciam nos Estados Unidos que ele vinha e fazia da mesma forma. Até, eu não discuto, a questão do antivacina é um movimento muito forte que está junto com o movimento de educar criança em casa e outras coisas da alt-right americana que a gente vem importando, né, sem saber o que fazer com elas exatamente. Mas, de qualquer maneira, eu olhando de fora, e obviamente não sou pesquisadora disso, me parece que é difícil imaginar que se alguém quer que as pessoas voltem para a rua, e existe uma possibilidade que está sendo usada no mundo inteiro, inclusive pelo Trump nos Estados Unidos, que isso aí não fosse interessante de alguma forma, acreditando ou não acreditando, se as pessoas acreditassem. E assim, o mundo inteiro acreditando, haveria de se imaginar que no Brasil isso funcionaria de alguma maneira, mais cedo ou mais tarde isso cairia aqui.
Então, mas não acho que são duas questões mutuamente exclusivas, não. Absolutamente. Acho tudo isso ainda vai ser documentado e explicado no futuro e a gente vai ficar bobo com o que aconteceu, é a impressão que eu tenho. Sim, agora, é engraçado. Chegou até esse ponto. Porque a aposta dele era uma aposta, em boa medida, econômica, né? Eu vou conseguir manter a minha popularidade, me reeleger se a economia não diminuir de intensidade, né? Se a gente se a economia diminuir de intensidade, eu tiver em quem colocar a culpa, no caso dos governadores. Né? Também, né? Quer dizer, eles é que mandaram fechar, aquele discurso dele, né? Não fechei um único boteco nesse país, aquela coisa toda que ele fala. Agora, a gente tem aí, no futuro próximo, pelo menos todos os economistas estão apontando isso, uma possível retomada da economia, inclusive do ponto de vista das exportações de commodities, né? A gente tem, não sei se chega a ser um novo boom de commodities, mas tem, de qualquer maneira, um aquecimento do mercado internacional de commodities, que joga recursos na economia brasileira, né? Com o fim da pandemia, em decorrência da vacinação, a gente provavelmente também vai ter uma retomada da atividade interna, e aí uma série de negócios que estão fechando, vão poder continuar e por aí vai. Daniela, você não acha que isso aí pode contrarrestar essa percepção negativa que a CPI da pandemia e a própria pandemia produzem na sociedade? Eu acho que se o Brasil viver o que viveu no último boom de commodities ou algo parecido, eu não tenho a menor dúvida que vai ter um efeito muito grande no ano eleitoral. Eu só não acredito hoje, com os elementos que a gente tem, que isso venha acontecer. Então, eu acho que primeiro já houve uma recuperação de commodities muito forte, né? Mais de 50% de aumento de preço desde o vale, né, de 2020, e não se vê, não só no Brasil, não se vê na América Latina em geral uma retomada como... Isso aí, o último boom de commodities, o que a gente percebe é que todos os países passaram um processo muito parecido, que foi um ganho de termos de troca, né, uma valorização da moeda, a entrada de investimentos, crescimento com pouca inflação e todos os benefícios que a gente observou no começo da década passada. E se a gente for observar, não está acontecendo e não é só no Brasil, né? Então eu acho que tem algumas questões que vêm acontecendo que não estão traduzindo o cenário internacional positivo em bem-estar das pessoas no país. Eu acho que tem parte que, no caso do Brasil, sem dúvida, porque foi uma moeda que apanhou muito, tem um custo Bolsonaro, custo de política econômica, custo de política monetária, fiscal e todas as incertezas que estão acontecendo hoje. Mas tem a gestão da pandemia. A América Latina hoje o foco, né? Hoje quem não está conseguindo lidar com a pandemia. A África, por razões que eu realmente desconheço, não se espalhou lá como se imaginava, né? E mal ou bem a Europa, menos bem que os Estados Unidos, alguns países melhores que os outros, estão conseguindo antecipar alguma luz no fim do túnel. A América Latina, nesse sentido, está muito atrás. Então, se a gente não tem uma gestão de pandemia que permita que as pessoas vão para a rua e vendam seus serviços e comprem serviços uns dos outros, a gente vê um boom de commodities, ou uma melhoria no setor de commodities que está muito restrita ao setor exportador. Isso então, que eu perguntar. Exatamente. Não chega no emprego, né? Não está chegando no emprego e, assim, não é que não possa vir a chegar, até porque a moeda agora a gente está ganhou algum fôlego, embora a maior parte dos economistas não tenha uma visão muito favorável de que a gente vai ganhar, esse fôlego vai ser permanente. Mas eu acho assim, tem duas coisas importantes. Uma, ela não está se traduzindo em emprego, e eu acho que muito disso tem a ver com a má gestão de pandemia e a incapacidade das pessoas de voltar à vida de alguma forma, e ela e esse boom de commodities está vindo junto com um aumento de inflação pelo fato de que a nossa moeda não se valorizou. Então, nesse sentido, as pessoas estão sentindo... Eu outro dia comentava, não existe PIB, crescimento do PIB, para as pessoas na sua vida diária. Existe emprego e existe inflação. Então, o emprego não recupera e a inflação está muito alta, com perspectiva de que no ano que vem, com a crise hídrica, a gente vai vir a ter mais inflação, essa inflação vai se projetar na economia como um todo, porque é energia que a gente está falando, e é um freio para crescimento também. É um freio para crescimento do agro, é um freio para crescimento do governo. O fato de você ter limitação de uso de energia. Então, do crescimento da economia. O fato de você ter uma limitação no uso de energia. Então, eu diria o seguinte, se a gente tivesse um boom de commodities, como aconteceu nos anos iniciais de PT, de Lula, não tenho dúvida que com toda a incompetência deste governo, em gestão de pandemia, em gestão de economia, em qualquer outra gestão que a gente consiga lembrar, Bolsonaro teria um cenário mais favorável para ele no ano que vem, de verdade. E eu vou dizer, eu acho que seria um cenário, caso eu acreditasse que viesse a acontecer, muito preocupante, porque é nesses cenários
que governantes autoritários conseguem, de alguma maneira, apoio popular para tomar medidas contrárias à democracia. A gente viu isso na América Latina no boom das commodities da década passada. Então, eu acho que é um cenário de muito risco à democracia. Mas eu hoje não consigo ver esse cenário se configurando com um certo alívio. Porque, digamos, ainda que a economia não bombe, né, a gente tem uma outra frente aí, que é a frente propriamente política e o perigo autoritário mesmo que esse governo representa. É um risco muito grande, Porque, assim, é o que eu sempre digo, ele com 30% de aprovação faz o que faz, imagina se tivesse os 83% com que o Lula saiu do seu primeiro mandato, né? Pois é isso mesmo. Agora, uma das coisas que costuma pesar nessa avaliação que as pessoas fazem é a questão da corrupção, né? E acho que é por isso, inclusive, que quando esse tema apareceu na CPI, primeiro aumentou a atenção pública à própria discussão que estava se fazendo ali, né? Tinha tido uma queda depois daqueles depoimentos iniciais que houve na CPI, a gente teve, digamos, uma final de campeonato na sexta-feira, lá em que os irmãos Miranda foram depor, aquilo foi realmente e ainda com, digamos, requintes de suspense, né, porque deixou a grande revelação, embora todo mundo já antevisse o que era, para o finalzinho da sessão, né, e aí foi um grande finale, os senadores governistas simplesmente desapareceram do plenário ali da comissão e chegou aquilo. Agora, a Deise mesmo apontava, né, não dá para reduzir a isso e nem imaginar que isso seja a grande causa, né? Por isso que eu falei, me parece que ou são coisas que, digamos, se somam, ou são coisas até mais, que se multiplicam, né? A corrupção multiplica o problema da gestão temerária da pandemia que a gente viu aí. Agora, Deise, como é que você enxerga, né, dentro dessa possibilidade de enquadramento da responsabilidade do governo pelo que fez, deixou de fazer na pandemia e ainda vindo corrupção, qual é a chance de prosperar, por exemplo, não só uma responsabilização do presidente, e aí creio que internamente a gente tem um obstáculo sério que está localizado na Procuradoria-Geral da República, tem um outro obstáculo na presidência da Câmara, mas você vê chances dessa responsabilização do presidente pelos crimes que cometeu nas mais variadas frentes, inclusive agora também na corrupção, de avançar? Como é que você percebe essa questão? Olha, depende muito do que vai acontecer agora nas manifestações desse final de semana, como é que vai crescendo, como é que vai havendo uma ampliação das pessoas engajadas, né? Porque a gente via a hesitação de determinados setores, mesmo que não fossem bolsonaristas, mas uma hesitação diante do impeachment como um caminho, né? O Centrão até hoje, pelo menos, vem sendo bastante sensível a essa pressão das ruas, né? Me refiro a outros processos, né? Digamos assim, a outros processos em que havia essa possibilidade. Mas o fato é que se nós não tivéssemos a comissão parlamentar de inquérito, a gente entraria diretamente com essa blindagem na Procuradoria-Geral da República, com essa blindagem na Câmara, a gente teria entrado num momento de afirmação da narrativa de que a pandemia era assim mesmo, que era isso, e agora, agora vamos ter a vacina, e isso vai terminar, um erro aqui, o outro lá, negligência em Manaus. A gente estava entrando nesse caminho quando a Comissão Parlamentar de Inquérito conseguiu vir e fazer mais do que... Por exemplo, a gente faz essencialmente pesquisa documental, a gente tem acesso ao que é público, tá? E quando a gente fica sabendo dessas tretas aí da Covaxin, etc., a gente fica pensando o que a gente não estaria sabendo se a Polícia Federal não estivesse em parte blindada, se a PGR não estivesse blindada. Bastou abrir uma pequena brecha e a gente já está sabendo de coisas que a gente jamais teria acesso, né? Mas o fato é que a CPI vai constituindo esse acervo, como a sexta-feira que tu mencionaste aí, Cláudio, ou seja, vai indo além do que a gente poderia ter feito por outros meios, digamos assim, vai dando coragem a pessoas a dar depoimentos, né? Porque isso é muito importante também. Quando todo mundo começar a falar, quando cada funcionário que recebeu aquela ordenzinha, né? Aquela ordem para dizer não solta essa campanha de prevenção, né? Ao contrário, né? Não deixa esse pesquisador falar nesse evento, persegue essa instituição que está fazendo tal pesquisa e por aí adiante. Quando cada um for contando
o que aconteceu, porque o governo ele agiu de uma forma muito, muito, muito efetiva para propagar o vírus, inclusive fisicamente, né? O presidente se deslocou geograficamente, ele pessoalmente espalhou o vírus através de aglomerações. Isso envolve a cumplicidade de muita gente. Nesses deslocamentos, pessoas no local organizaram. Então, quando começar todo mundo a falar, e esse efeito, quem sabe, possa acontecer, aí fica muito difícil segurar. Tá? Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas quando chegar no ponto de todo mundo vir dizer, os funcionários públicos que foram obrigados a tomar determinadas providências, principalmente eu me refiro ao Ministério da Saúde, aí a gente tem digamos assim, uma instrução imponente do processo. Né? O momento da responsabilização sempre chega, né? Um dia ele chega, né, com a alternância de poder. O quanto é possível fazer ainda nesse estado de coisas, eu acho que vai depender muito de mobilização e mudança de posição de determinados atores políticos e econômicos importantes. E sobre a economia, eu queria lembrar vocês de uma coisa que o presidente disse no dia 23 de maio do ano passado, 23 de maio de 2020, ele, entre outras pérolas com as quais ele nos brinda cotidianamente, ele diz, uma parte, não diz uma parte do quê, né? Uma parte resolveu, através da economia, retirar o presidente da República da cadeira dele. Mas só o que me tira da cadeira, dois entes. Primeiro Deus e depois o povo. Então, o que, na percepção dele, expressa numa quantidade enorme de discursos, e inclusive continuada, né? Isso não mudou. A ideia dele é que se viu na redução da atividade econômica em razão da pandemia uma possibilidade da economia ir mal, e aí eu concordo contigo totalmente, Daniela, lições de Trump. Se a economia estiver bem, elege Trump, mantém Trump. Isso que há uma ideia muito forte dessas extremas direitas de hoje, de que se a economia estiver bem, era o que vocês estavam falando antes, está tudo tranquilo, né? Então tudo é passável em razão do desapego dessa nossa maneira de viver a economia hoje, do desapego total dos valores. Isso ficou muito evidente na pandemia no Brasil, né? As declarações do mercado, dos representantes do mercado financeiro, absolutamente alheias ao sofrimento, à dor, a 500 mil de mortes. Isso aí não tem importância nenhuma. Isso aí eles entenderam muito bem. Mas o fato é que, do ponto de vista da responsabilização, além da doutrina totalitária que vem lá dos Estados Unidos, desses supremacistas aí, do pessoal do Trump, aqui no Brasil a gente tem outros autoritarismos que vão se acumulando ao longo da nossa história, né? A Lilia Schwartz fala disso muito bem no livro dela, sobre os autoritarismos. Então, a ideia da impunidade, ninguém foi punido pelos crimes que foram praticados durante o regime militar de 64, ninguém foi punido pela escravidão, ninguém reparou, ninguém prestou contas do patrimonialismo, quer dizer, tudo isso vai se acumulando e com isso o dano institucional aqui no Brasil é muito maior, né? Por exemplo, no caso da saúde pública, a gente vai levar décadas para recuperar o horror que está sendo feito agora, né? O que se está fazendo é desacreditar completamente as autoridades sanitárias, é gerar dúvida da população sobre qualquer medicamento, sobre qualquer medida de saúde pública. Tudo, sobre qualquer ato hoje existe dúvida, existe uma grande confusão, e isso abre a guarda para a ideologização das políticas públicas de saúde, né? Quando eu deixo de ter as evidências científicas como referência e eu desacredito as entidades que eram até então referência dessas evidências científicas, eu abro o flanco aí para todo tipo de charlatanismo e também para mudar completamente as políticas que a gente tinha antes, baseadas em evidência, que não agradam à igreja tal, que não agradam ao governante tal. Então é muito grave. Eu estou te dizendo tudo isso, Cláudio, para dizer que nesse momento é imprevisível o que a gente vai conseguir em termos de responsabilização. A gente tem uma notícia maravilhosa. Mas juridicamente tem condições, né? A gente tem a grande notícia é a continuidade do processo do TPI, né? Quer dizer, o Tribunal Penal Internacional deu continuidade a essa análise preliminar do caso relativo aos indígenas, né? Que é anterior à pandemia, mas
se agrava com a pandemia. A gente teve a notícia agora que a Articulação dos Povos Indígenas Brasileiros, a APIB, vai complementar aquela comunicação de 2019 com os dados da pandemia, e aí tem tanta gente duvidava, né? Tanta gente dizia que é impossível, mas está aí, há uma grande perspectiva de continuidade desse processo no Tribunal Penal Internacional. E quando o presidente da Câmara sentir que ele ganha mais abrindo o processo do que não abrindo, né? E quando a gente conseguir resolver o processo da PGR, as evidências estão todas aí, né? São crimes cabalmente comprovados, ao contrário do que disse o Arthur Lira hoje, entre ontem e hoje. Né? Como se não houvesse nada. Eu, na verdade, Cláudio, só para voltar à tua pergunta original da questão da corrupção, eu acho que o ponto interessante de insistir no tema corrupção é exatamente por isso que você falou, Deise, porque eu acho que está todo mundo tão confuso sobre o que é eficiência, ou o que o governo não fez porque é incapaz, ou o que o governo não fez porque acreditava, ou o que é certo ou o que é errado, que instituição que pode dizer isso pra gente. Eu acho que de uma maneira geral na população tem tanta incerteza, ou melhor, tantas certezas divergentes hoje em dia, que eu acho que o tema corrupção tem essa vantagem. É uma palavra muito conhecida de nós todos, e para a qual tem uma reação muito clara. Não existe mais ou menos corrupção, ninguém defende abertamente a corrupção do meu, né? Então é uma palavra contra a qual não tem conversa. Então, nesse sentido, eu acho que é muito poderoso a CPI ter chegado no tema corrupção e, de fato, conseguir mostrar alguma coisa nesse sentido. Porque mesmo que se diga, que se prove que o presidente era negacionista e investiu na imunidade de rebanho, há parcelas da população que seguem e que são negacionistas e que não estão querendo tomar vacina e que não acreditam. Então, há sempre um discurso que vem junto de dizer, veja, isso é a maneira como ele vê o mundo. A gente não pode produzir culpa em cima de uma visão do mundo. Ele foi eleito, ele acredita nisso. No caso da corrupção, eu acho que já não tem esse subterfúgio. Então, nesse sentido, eu acho muito importante. Uma outra coisa interessante é que a gente sabe de literatura de ciência política que caso de corrupção em época de crise econômica tem outra relevância, né? Se tivesse tudo indo muito bem, todo mundo muito feliz, satisfeito, empregado, com baixa inflação, a corrupção talvez não fosse um tema central. Mas eu acho que em momento de crise, se a gente consegue juntar uma crise econômica com as pessoas que morreram, o excesso de mortos que podiam ter sido evitados e tudo isso ligado a benefício pessoal para o presidente, eu acho isso muito poderoso. Eu acho que isso tem um espaço para crescer. A minha preocupação é timing. Eu acho que esse momento vai chegar. A minha dúvida é se ele vai chegar a tempo de valer a pena para o cálculo dos atores todos um processo de impeachment. A cada dia que passa, eu penso 1 ano e meio mais dessa gestão, o que isso vai significar? Onde é que a gente vai chegar daqui a 1 ano e meio? O que vai restar né, disso aqui? Então, nesse sentido, tem uma urgência. Inclusive em relação à pandemia, né? Porque nós temos a questão das variantes, né? Quando nós tivermos variantes que não, até agora as vacinas têm enfrentado bem as variantes que a gente chama de variantes de preocupação, né? As 4 principais, mas pode vir uma que não seja coberta, ou continuar essa lentidão no processo de imunização, alguma interrupção, ou em todo caso a não aceleração, e nós podemos ficar presos nessa pandemia. A gente tem uma avaliação clara de que nos lugares de baixa cobertura vacinal ela vai se tornar endêmica, né? Então, nós não saímos da zona de turbulência ainda, né? A gente naturalizou, por ser uma sociedade que tem uma inanição ética profunda, nós naturalizamos esse número elevadíssimo de mortes, né? E eu concordo contigo, eu acho que são características mesmo, principalmente das nossas elites, fica revoltada com a corrupção, mas não fica revoltado com 500 mil de mortos. Por quê? Porque o darwinismo social tem um papel muito importante aí dentro, sem sombra de dúvida, né? Quer dizer, uma parte da população morrer, que diferença faz? Morre um trabalhador, tem 2 na fila do desemprego ali, né? Então, qual é o problema dessa gente morrer? Em função, inclusive, de uma repercussão desproporcional da pandemia sobre as populações mais vulneráveis. Então, infelizmente, é isso mesmo. A corrupção mobiliza mais do que essa mortandade que nós tivemos aí, que há muito tempo nós já sabemos que ela é evitável com medidas elementares de prevenção. Quer dizer, isso a gente é algo... Quando o presidente diz assim, você é contra o tratamento precoce, me diga a alternativa. A alternativa é a prevenção, sempre teve essa alternativa, né?
Mas, na verdade, o tratamento precoce foi tratado, de certa forma, como prevenção, né? Eu conheço bastante gente que entendeu assim. Com certeza, e é uma enorme estratégia, né? Isso a CPI, com certeza, a CPI já conseguiu. Ela conseguiu avançar muito, a gente já tinha muito material, mas eles conseguiram mais material ainda do grande esquema que é o esquema do tratamento precoce, que, na minha opinião, ele ganhou autonomia em relação ao bolsonarismo, porque ele se tornou um movimento venal. Ele surge muito em apoio. Desculpe, Cláudio. Tem interesses econômicos que o interesses econômicos importantes, não só de quem produz, como de quem prescreve. Então, ganhou autonomia aí o pessoal da ivermectina, o pessoal da cloroquina, etc. Claro, não dá para nunca tirar a responsabilidade do governo que transformou isso em política pública, né? O que é absolutamente inaceitável. O envolvimento do Conselho Federal de Medicina também, porque tudo isso, do ponto de vista científico e ético, é um absurdo o que aconteceu. É inacreditável que isso aconteça num país como o Brasil, que tem os cientistas que tem as universidades que tem, e o Poder Judiciário que deveria ter, né? Essa é uma vergonha que nós vamos levar para o resto da vida, essa barbaridade de enganar as pessoas, iludir as pessoas. Agora, isso eles tinham aprendido com a fosfoetalonamina. Ali eles aprenderam como a pílula do câncer, né? Como era chamada. Como era fácil, o desespero das pessoas, quer dizer, a pessoa perde a razão, ela está com medo, tem um horizonte ali, aí vem a mentira do uso compassivo, porque se é compassivo, como é que vai ser precoce, né? E toda essa confusão que foi gerada, isso aí é uma vertente importante para entender o fenômeno, né? O quanto essa linha do tratamento precoce tem força nesse governo e continua tendo até hoje. Na verdade, tem alguns comentários. Falando ainda das consequências da postura do governo, se a gente olhar em volta, mesmo governadores de oposição, prefeitos de oposição, ele criou um custo tamanho de fechamento, de restrição à vida das pessoas, que hoje em dia não está acontecendo mais em lugar nenhum, é como se a pandemia tivesse passado. De uma maneira geral no Brasil. No Rio de Janeiro, pelo menos, a vida é como sempre esteve, o nível de movimentação das pessoas em todos os lugares. Agora, o outro ponto que eu queria dizer é trazer um pouco das nossas elites, não ter nenhuma dúvida sobre isso. Agora, isso cai a população age assim também. Né? Eu acho que por isso que eu acho que a economia, nesse sentido, vai ter um efeito mais forte, porque a quantidade de pessoas que conhecem outras, que ficaram doentes e que se curaram de alguma forma, a percepção sobre a pandemia pode encaixar muito bem com a leitura do presidente. Isso foi uma gripe, a pessoa ficou doente e voltou. E as pessoas afetadas por morte são poucas. E a gente sabe de psicologia política, que a gente não reage a grande número. Né? A mente das pessoas nossa cabeça não está preparada para assimilar o tamanho de uma desgraça de 500 mil pessoas. Quem estuda genocídio, em geral, é quem está olhando para isso. Como é que chama? Psychic numbing. Eu não sei como é que traduz para português. Chega uma hora que 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, as pessoas não têm mais a sensibilidade do que é isso. Então, nesse sentido, na realidade da vida, o que interessa é eu estou comendo, eu estou comprando, eu estou vivendo, eu consigo sobreviver ou não consigo sobreviver. Então, isso eu acho que foi um ponto que a gente aprendeu com o auxílio emergencial, que eu acho que você pode ter uma leitura elitista disso, dizer, não, você está falando que a pessoa mais pobre não quer saber de outra coisa, quer saber de comida. Agora, é muito fácil para a gente interpretar dessa maneira. As pessoas estão no nível de sobrevivência ali, sem recurso nenhum, e subitamente aparecem R$ 1.200 na sua conta, entregues pelo governo federal. E a gente viu a resposta que isso aí teve. Então, nesse sentido, não é absolutamente um julgamento moral, mas eu acho que as pessoas vão reagir muito mais às condições econômicas que elas vão encontrar daqui a 6 meses, 1 ano, do que propriamente ao fato da pandemia. Eu acho que a pandemia, a reação é muito mais limitada pelo simples fato de que ela atingiu de verdade, frontalmente, muito menos gente. Eu vi uma pesquisa. Diga. Não, desculpa, Daniela, eu achei que você ia concluir. Eu vi uma pesquisa recente, até que vai muito nessa direção. Eu achei que tinha uns problemas na maneira como foram feitas as perguntas, né? É uma pesquisa aqui no Instituto Paraná Pesquisas, e eu achei ruim a maneira como eles fizeram, porque eles pediram para as pessoas dar notas de 0 a 10 da importância que elas davam para certos temas. E aí você ficou parecia nota de escola de samba, né? Aquele nota 10. Isso, 10.10, 9.9, você ficou tudo muito no mesmo intervalo, quase você não conseguia. Mas, de qualquer maneira, tem um certo ordenamento que acabou saindo, e eu acho que isso é interessante de olhar. E o primeiro de todos é emprego. Né? Quer dizer, as pessoas continuam valorizando emprego. E o último de todos, se eu não estou enganado agora,
se não era o último, era o penúltimo, era número de mortos na pandemia, como critério para escolher em quem se iria votar. Ou seja, as pessoas não dão tanta importância para o número em si, embora uma pergunta intermediária ali que aparece é o quanto as pessoas acham importante a atuação dos governantes na pandemia. Mas elas não ligam isso automaticamente, pelo que dá para ver, com o número de mortos. Ou seja, porque ia morrer gente de qualquer jeito. Então, por mais que o governo tenha feito... Pessoas que acho que... É uma pesquisa nacional. Essa pesquisa aí. Não, mas veja só, Deise, olha só, essa pergunta é uma pergunta difícil, porque você dizer o número de pessoas que morrem, você está assumindo que as pessoas estão atribuindo completa responsabilidade ao presidente pelas mortes. Não, veja. Não, estou dizendo assim. A pergunta tem uma resposta à pandemia no Brasil. O Brasil é um país que tem condições de ter uma resposta à pandemia. Até hoje não tem uma coordenação da resposta nacional, até hoje não tem um comitê científico. Então, não necessariamente a clivagem de ser oposição ou situação do governo, o que a gente viu é que o país, quem manda nesse país, na economia, na política, deixou acontecer, sabendo o que está acontecendo. Aí eu não sei, a questão da opinião das pessoas varia muito a partir da renda e tal. Existe uma diferença também entre mais de 1 a cada 500 brasileiros morreu de Covid-19. É diferente quando você tem um parente que morreu de Covid, alguém próximo, com alguém que você convivia. Então tem nuances importantes aí. Mas o fato é que olharam e deixaram acontecer. Não precisava nem tirar o Bolsonaro. Bastava dizer para o Bolsonaro o seguinte: meu amigo, aqui você não vai deixar acontecer essa carnificina. Então, eu acho que é isso. Meu ponto não é... Então, isso aí está completamente fora de discussão, todo mundo aqui concorda. O meu ponto só é que as pessoas ali nas suas vidas, quando a gente fala 500 mil, é difícil você dizer, primeiro, outro dia eu vi uma pergunta que dizia quem é o maior responsável pelas mortes da pandemia. É difícil dizer que é o Bolsonaro, tem gente morrendo no mundo inteiro, a gente sabe disso. Então, quanto dessas pessoas podia ser evitado é uma avaliação difícil para fazer de um não especialista, uma pessoa que está vivendo a sua vida no meio da pandemia. Então, eu acho que dependendo da maneira como o Bolsonaro se beneficia, né? Não, eu acho que dependendo da forma de se perguntar, eu acho que a resposta vai sair dessa forma. E se você me disser 250, 500, 700, quantos eu acho que seria natural ter morrido, você tem que fazer um certo cálculo e existem 1000 discussões. O governo está aí vendendo a ideia de quantos estão curados, quantos estão vacinados. Então, eu acho isso uma questão extremamente complexa para o eleitor médio estar discutindo e avaliando quanto é o que de onde. O que eu estou dizendo é que, ao contrário dessa quantidade de pessoas que morrem, que uma família, por exemplo, eu estou, enfim, fazendo uma pesquisa com o Felipe Nunes da Quest, e a gente, por exemplo, qualquer resposta que você peça sobre pandemia é influenciada pelo fato da pessoa ter perdido alguém ou não. Quem perdeu alguém já avalia diferente, independentemente de ser bolsonarista ou não. Claro. Uma das coisas que a gente acha é que quem votou no Bolsonaro na última eleição, a gente dá umas faixas de quantas pessoas morreram na pandemia, por isso que a gente fez essa última nos 500 mil, é uma coisa mórbida, mas é real, porque a gente queria um número muito forte, né? 500 mil de pessoas, e o que a gente vê é que quem é bolsonarista acha que morreu menos gente, acredita que morreu menos gente sistematicamente. Superdimensionados. Exatamente, foram duas rodadas de pesquisa, a gente está fazendo a terceira com os 500 mil, porque é um número tão gritante, tão falado, que a gente acha que se finalmente houve uma convergência entre bolsonaristas e não bolsonaristas, deveria ser um número grande, redondo, significativo desse. Porque nas últimas duas, você pergunta quem votou no Bolsonaro acha que morreu menos gente. Aí a gente pergunta, você acha que essa quantidade de gente que morreu é muito pouco, muito pouco? Quem votou no Bolsonaro, mesmo que acredite, que acerte a faixa de quantas pessoas morreram, acha que foi menos do que quem não votou no Bolsonaro. A leitura subjetiva disso é mesmo. Ela acha por quê? Porque o presidente, entre outras coisas, ele pegou um estudo falso, um relatório falso do TCU, que dizia que tinham havido muito menos mortes. Sistematicamente. Então, mas deixa eu só concluir. Não é ocasional. A grande diferença que a gente observa, a gente tem uma diferença grande entre quem votou e quem não votou no Bolsonaro, mas a grande diferença é quem votou no Bolsonaro e se informa majoritariamente por rede social ou quem votou no Bolsonaro se informa pela mídia normal. Quem se informa pela mídia normal não se diferencia, mas não se diferencia tanto do eleitor não bolsonarista. O bolsonarista
que se informa basicamente por rede social, este está em outro planeta. Acredita que morreu menos gente, acha que essa gente foi pouca e acha que o presidente não tem nada a ver com isso, não podia ter evitado. Então, nesse sentido, por isso que eu estou dizendo, eu acho que para o eleitor médio, você faz uma pergunta dessa, 500 mil, nem eu que passo o dia olhando para essas coisas, não saberia dizer. Acho que uma pergunta talvez pudesse ser formulada de uma outra maneira. Não tenho dúvida que as pessoas estão sentindo a dor da pandemia, mas se a gente olha a curva de resultados econômicos e mortes, as mortes estavam acontecendo, crescendo na primeira onda, crescendo, e a popularidade do Bolsonaro só crescia, porque a vida das pessoas... Eu vi o número que acho que foi o IBRE da FGV lá que divulgou, era menor nível de pobreza no país em 40 anos, foi atingido com o auxílio emergencial na pandemia. Isso teve enorme. Um impacto que mudou. Um país nesse nível de miséria que a gente vive, essa quantidade de dinheiro escoada para pessoas que, inclusive, às vezes nem estavam sentindo a pandemia ainda, porque foi distribuído para o país inteiro e as ondas começaram, né, dos grandes centros, depois é que foram irradiando para o interior, da maneira como foi feita, só poderia ter sido essa reação. Então, não tenho a menor dúvida de que o auxílio emergencial foi importante, mas ele foi interrompido no momento que ele era mais necessário, sim. E ele veio com um valor muito menor. Então, eu não sei, eu acho que é bem mais complicado do que essa escolha para o eleitor médio. Não é uma escolha, o que vai influenciar o voto. Essa ponderação, o que pesa mais, mas quando eu falei antes sobre a falta de ética e a inanição, principalmente dos atores econômicos, eu não estou falando daquela pessoa que se informa pelo WhatsApp, eu estou falando do cara que sabe perfeitamente o que está acontecendo e ainda assim deixa acontecer. E isso no Brasil é imperdoável, não é o eleitor médio. É quem manda e quem deixou acontecer, né? E é por isso que todo mundo tem que ser responsabilizado, né? Não só os autores, mas também os cúmplices, né? Porque é um negócio realmente... Não, do ponto de vista da saúde pública, me choca. A devastação é um negócio assim tão extraordinário, porque a gente tinha todos os meios de ter uma resposta eficiente, né? Estávamos colocados como um dos melhores do mundo para ter essa resposta em razão das características do SUS e da preparação que a gente teve em epidemias anteriores. Então, realmente é algo descomunal o que nos aconteceu aqui, descomunal. Com certeza, a percepção que vai restar de tudo isso é uma percepção que está em disputa nesse momento, né? Na qual a Comissão Parlamentar de Inquérito tem um papel importante, mas não é a única. Com certeza entra aí quem serão os adversários do presidente no ano que vem, as questões econômicas, tudo entra aí. É um caldo muito complicado. Um Brasil difícil de ler esse de hoje, eu acho. Na verdade, para mim, hoje em dia, uma das coisas mais surpreendentes, até porque eu me especializei, estudei mercado financeiro e atores econômicos em relação à política na minha tese de doutorado, mas é realmente um otimismo que vigora no mercado, entre agentes de mercado. Eu fico a cada dia mais surpresa com o descolamento da realidade que persiste. Não é uma coisa que entenderam errado. Eu ouvi, já disse inúmeras vezes de analistas que o Bolsonaro tinha se convertido ao neoliberalismo, que o Guedes tinha convencido todos os militares com ele, coisas absolutamente fantasiosas, mas é curioso como a realidade não se impôs, né? Se a gente observa os relatórios, eu sou cliente de alguns deles, recebo e falo, meu Deus, onde é que essas pessoas, que país é esse do qual eles estão falando? Mas porque efetivamente não se importam com a vida das pessoas. Realmente a vida não vale nada. Para esse pessoal, a vida não vale nada. Ainda mais a vida de quem morre em massa, né? Mas não é só a vida, né? A perspectiva de futuro do país. Que é nenhuma com a gestão. Porque a boa pergunta é, se esse projeto bolsonarista for levado a cabo, é essa sociedade que essas pessoas querem? Quer dizer, imagina que tudo dê certo para esse governo federal que está aí. Quer dizer, é sobre essas ruínas aí que esse pessoal quer ganhar dinheiro, né? É uma coisa inimaginável. É que acho que tem duas ordens de problema, né? Uma, vamos dizer, moral, né, de valores, ou seja, há um descolamento realmente entre o que se valoriza ou não, e até eu tenho usado frequentemente essa imagem, parece que o pessoal se incomoda mais com o furto do que com o homicídio, né? E aí, consequentemente, não dá valor. Agora, existe uma outra questão que é o custo, vou até colocar num termo que me parece, enfim, puramente econômico nesse sentido, de capital humano que está se perdendo. Quer dizer, quando morrem essas pessoas em quem se investiu, deixam de ser consumidores, enfim. Educação, já tem um monte de perdas, né? Quem é o economista neoliberal que não fala que a grande solução é a educação e tudo mais, a gente acabou com uma geração, talvez, de
de crianças que passaram esses 2 anos, ou sei lá quantos anos mais serão, fora de escola e sem nenhum acesso a nada. Então, assim, nesse sentido, eu concordo com você, até a questão do nosso choque moral do que vale, que me choca menos, talvez pelo fato de eu já ter estudado esses grupos antes, mas me choca a leitura errada da realidade, no sentido de que a gente está diminuindo as perspectivas do país por um longo prazo, não é nem por 1 nem 2 anos. Que vai ser o Brasil no futuro depois dessa destruição absoluta, né? E como a gente sai muito mais burro do que a gente já era antes da pandemia, né? Por exemplo, esse tema, que é um tema de destaque na agenda política, das poucas coisas que a pandemia realmente ocupou o primeiro plano no ano passado, o debate sobre as medidas quarentenárias, né? A falsa referência a lockdown, porque a gente nunca fez lockdown aqui no Brasil, nem Araraquara fez lockdown, né? Mas fez suspensão de atividades não essenciais, que é o conceito de medida quarentenária. O nosso estudo mostra: todos os governos adotaram medidas quarentenárias, todos, de todas as posições políticas. Então, dizer quem está a favor do presidente não adota a medida quarentenária, quem está contra o presidente adota a medida quarentenária, isso é uma mentira, é uma das grandes mentiras do ano passado. Todo mundo adotou a medida quarentenária, não na medida suficiente, a partir de critérios com os quais eu não concordo na maioria dos casos, porque a adoção de medidas quarentenárias foi essencialmente vinculada à lotação dos leitos de terapia intensiva. Não é assim, a gente faz medida quarentenária para conter a propagação da doença, não para evitar o colapso da UTI. É a coisa mais burra que existe em termos de gasto público. Não pode haver burrice maior de risco para os profissionais de saúde, de sofrimento e morte desnecessária. Quer dizer, é o fim da picada. E nisso os governadores e prefeitos estavam juntos. Por quê? Justamente a falta de força política para adotar a medida quarentenária antes, para evitar a propagação do vírus. Então, adota tarde, adota limitado, cede a pressões, né? O caso típico do Amazonas, antes do colapso lá, no final de dezembro, o governo decreta a suspensão das atividades não essenciais, os empresários mandam os trabalhadores para a rua, pressionam, os deputados bolsonaristas pressionam, ele volta atrás, né? Quer dizer, adotou, voltou atrás, aí o judiciário manda fazer a quarentena, aí explode Manaus, tudo aquilo que a gente viu, né? Então, só que é absolutamente, o Bolsonaro é campeão de ir visitar um município, um estado, quando ele vai conversar com um aliado, ele diz: esse aqui não adotou, esse aqui não fechou o comércio, e o cara fechou o comércio, entendeu? E elogia, né? Todo mundo sabe que o cara fechou o comércio, ele diz: não fechou o comércio, porque mas ainda todo assim, mundo... Deixa eu só fazer um comentário sobre esse o empresário. Eu brinco sempre que quando vem essas pesquisas de popularidade, volta e meia aparece assim, quais são os grupos que ainda apoiam o Bolsonaro, e tem os empresários, né? E eu sempre brinco, pesquisa nacional representativa, o empresário não é, né, o Setúbal ou os grandes empresários, é o empresário aquele que tem uma pequena loja, dono da mercearia, uma coisa assim, e apoiam. E tem exatamente esse discurso, cai muito bem para essas pessoas que de fato dependem da sobrevivência dos funcionários para virem trabalhar e que abraçaram Bolsonaro muito, muito fortemente nesse sentido. Esse discurso bateu muito bem para essa categoria. Agora, eu digo isso já por experiência familiar, meu marido é do interior de Santa Catarina, então a gente, enfim, conhece empresários bolsonaristas que têm essa visão. E é curioso porque em algum momento o discurso, isso é totalmente impressionista. Por favor, outro dia eu fui acusada de fazer teoria em termos de impressionista só porque eu falei desses empresários que é indignada, coisa que eu sempre critico. Mas eles apoiaram o tempo todo, né, a abertura contra o lockdown, a favor do Bolsonaro. E aí, em algum momento, quando a coisa foi ficando muito feia, e eles também começaram a perder pessoas conhecidas, a conversa era: veja só, a pandemia já ia estar resolvida se os governadores não estivessem roubando. Aquela história do Bolsonaro de que tem roubo dos governadores, aquilo ali calou na alma e aquilo passou a ser... Ninguém mais estava defendendo a questão da agenda do como lidar com a pandemia. A conversa era: não se resolve a pandemia porque os governadores estão roubando. Nesse sentido, de novo, a CPI pegar o tema corrupção e mostrar que o governo roubou e por isso pessoas poderiam estar vivas e não estão, eu acho isso muito poderoso. E isso eu acho que cala na alma para essa categoria que ainda estava ali firme
ligado ao Bolsonaro. Não tem mais desculpa, mas eles acham, viu, Daniela? Eles acham uma desculpa. Mas vai diminuindo. Eu acho que a gente vê que estão... Não, está diminuindo, né? Porque está caindo a popularidade, mas eu concordo contigo. Eu acho que houve quando via a UTI lotada, quando via a falta de oxigênio ou a falta de leito, o pessoal morrendo na fila, dava uma sacudida, né? Mas é inacreditável que a gente tenha que ter chegado a esse ponto para algumas pessoas admitirem. O fato é que o mais bolsonarista dos bolsonaristas teve que suspender atividades não essenciais também. Depois eles negam, né? Santa Catarina mesmo, quando a gente dizia, toque de recolher em Santa Catarina. Não, aqui não tem toque de recolher. Como assim não tem toque de recolher? Não, aqui só não pode circular entre 23 horas e 6 da manhã, mas isso não é toque de recolher. Então eles tentam maquiar, tentam atenuar, mas todo mundo teve que fazer, né? Não, sim, então, os políticos sim, mas o comércio teve sempre muito claramente que não era isso que devia ser feito, né? Sempre foi contra a vontade dessas pessoas. Aliás, tem existiu, com certeza, uma visão curta, uma visão tosca, né? Absolutamente tosca, porque tinha que, ao contrário, tinha que fazer bem feito por pouco tempo. Os países que conseguiram conter o vírus dão esse exemplo para a gente, né? Tinha que ter testagem também, que é outro pecado capital do Brasil, mas era fazer intenso por curto tempo, fazer bem feito, e eles iam reabrir os comércios deles à vontade, né? Muito antes. Aliás, esse dado que a Daniela levantou há pouco, né, de que quem tem um parente, um conhecido que morreu, tende a fazer uma leitura distinta do problema. Se a gente combinar isso com aquilo que algumas pesquisas têm notado, né, não há uma só, mas há algumas, que há uma fortíssima correlação positiva entre voto no Bolsonaro e morte por Covid, né, eu fico imaginando, nas regiões do país onde você teve mais voto bolsonarista, se a gente também tem mais morte, digamos, os mais propensos a serem tocados pela percepção do que foi a gestão da pandemia, já que morreu um parente próximo, são justamente aqueles que estão onde se vota mais no Bolsonaro, onde há mais bolsonaristas, né? O que pode, de alguma forma, fragilizar esse governo e a sua popularidade de maneira muito localizada desse ponto de vista, né? Afetar exatamente naqueles lugares. Tomara, Cláudio, porque para a saúde pública a comunicação é absolutamente essencial. Quer dizer, a gente é o princípio da resposta a um surto epidêmico, é a comunicação de qualidade, porque a gente depende do comportamento das pessoas, né? Aí que está. A gente depende da adesão das pessoas a determinadas recomendações para conter a propagação das doenças. Então, quando a gente tem um pessoal absolutamente suscetível à propaganda negacionista e que não faz prevenção, né? Porque isso o presidente não desistiu até hoje de atacar as medidas de prevenção, tirando máscara de criança aí, né? Nossa, querendo mesmo corresponder à imagem de monstro, agora de uma forma bem explícita. Então, essas populações são extremamente suscetíveis a essa propaganda. Isso foi um desastre para nós na saúde pública, e é o que explica essa correlação aí que os colegas que estão fazendo esses estudos estão mostrando, né? Onde a gente não consegue passar a informação de qualidade, e tecnicamente o primeiro princípio é confiança nas autoridades sanitárias e mensagem transparente, inclusive sobre incertezas científicas. Quer dizer, eu te dizendo essas duas coisas, eu não preciso continuar com o resto, porque explica a catástrofe. A gente não teve campanha de prevenção, e quando a gente teve campanha de prevenção foi uma decisão judicial, né, que obrigou o governo. Parecia que era o Queiroga, que estava vindo com uma onda melhor, aquilo foi o governo foi condenado, né? Deise, vou te dizer uma coisa, eu, enquanto leiga de saúde pública, não é minha praia nem nada, mas eu dou aula de comportamento aplicado à política pública. Então a gente discute muito psicologia política e tudo mais. Eu senti, de um lado, obviamente, eu acho que a politização funcionou de certa forma dos dois lados, porque por muito tempo, pelo menos a minha impressão é que a gente ia para a televisão e via os especialistas dizendo fica em casa. E o fica em casa, para a vasta maioria da população, não quer dizer absolutamente nada, né? Ninguém pode ficar em casa, eu posso ficar em casa, você talvez possa e o Cláudio também. E eu acho que faltou, a minha impressão é que em algum momento desapareceu o conceito de distanciamento. Distanciamento virou isolamento. Isolamento ou a pessoa era pró-Bolsonaro e achava que todo mundo tinha que ficar em casa, ou era contra Bolsonaro, contra Bolsonaro e achava que tinha que ficar em casa, ou era pró-Bolsonaro e achava que tinha que todo mundo para a rua. E eu senti falta dessa conversa, da questão que a gente até chegou a discutir com alguns amigos também de saúde pública, que era como lidar com a AIDS, né? Que é uma vez que as pessoas vão sair, porque uma parcela gigantesca da população não tem alternativa e continua andando de metrô e continua andando de ônibus, você investir já que vai sair,
como sair com mais segurança, em distanciamento, em arejar, em máscara e tudo mais. Então eu acho que isso, de alguma maneira, ficaram os dois polos ali, Bolsonaro mandando para a rua e especialistas durante muito tempo falando fica em casa, como se fica em casa fosse aplicável para alguém. Então eu acho assim que acho que não. A leitura que se faz do que os especialistas dizem é outra coisa, né? Na tentativa de forjar essa polarização que nunca houve, mas todas as pessoas que eu ouvi, que foram os grandes vulgarizadores, sempre falaram em distanciamento físico, no arejar o ambiente, usar máscara. Houve uma campanha organizada pela máscara, sem dúvida alguma, mas distanciamento social. O distanciamento físico, né? Acho que engraçado. Quanto pegou ou não pegou é outra coisa. Inclusive, porque tem um outro problema grave que é quem é que pode, de fato, atender a essas recomendações em função das condições de moradia, os lugares insalubres de trabalho, tem dificuldades. Mas eu não acho que os especialistas não tenham dito. O que é óbvio é que nunca houve uma campanha do governo federal de prevenção. Né? Então, com certeza, a comunicação, por mais que os especialistas possam falar e que a grande imprensa tenha dado espaço, felizmente tentou cumprir esse papel de informação que o governo não exerceu, nada se compara com a capilaridade que tem o Ministério da Saúde, a capilaridade que tem o governo federal, e ao contrário, né, não só não fazendo a prevenção, como passando a mensagem concreta nos seus grupos de influência aí, que infelizmente não são a maioria, mas é muita gente que se informa pelas redes do governo. Aí a gente tem um percentual da população que é capaz de fazer um estrago até nós chegarmos a essas cenas que nós temos aí de pessoas sendo agredidas porque exigem o uso de máscara ou porque estão simplesmente cumprindo recomendações, né? Realmente foi um desastre. Essa ausência de campanha de prevenção vai ser responsável por grande parte desses números horrorosos. Como alguém disse outro dia, não foi uma ausência de campanha, foi uma campanha por sair na rua, não usar máscara. Campanha de prevenção e circulação de informações a favor quer dizer, campanhas de propagação, o famoso Brasil não pode parar, toda a atuação da SECOM, que aí a gente abordou bastante no nosso estudo, o próprio Tribunal de Contas também, né? Quer dizer, realmente a comunicação tem um papel muito importante aí. E acho que faltou coordenação, né? Porque se o governo federal tivesse atuado como um coordenador, algumas dessas ações, elas teriam sido, digamos, mais decisivas, mais rápidas e, consequentemente, menos custosas, né? Como você tem, na realidade, cada um puxando por um lado, né, e cada um dizendo uma coisa, e gera um desencontro de informações, e gera como a Daniela também apontou, gera um custo, né, para quem quer implementar uma ação que, por outro, está sendo dita pelo outro que é uma ação errada. Enfim, é uma bateção de cabeças que acaba tornando mais difícil e mais prolongada a situação. Né? A gente deixa de... Vou dar um exemplo. Né? Imaginemos que a gente tivesse um lockdown nacional durante 15 dias. Isso teria que ter uma grande coordenação nacional, mas isso seria impossível de fazer, não é nem porque é difícil fazer um lockdown, né? Mas porque o governo federal não tinha o menor interesse de realizar algo assim. Ele poderia, digamos, ter uma política de renda, assegurar durante um período algum tipo de suporte e faz uma ação decisiva. Você tem uma desaceleração do contágio. Agora, não houve nada parecido com isso. O governo que ele entrou no STF contra os governadores. Exato. Exatamente. Ele fez exatamente o oposto. Bem antes disso, quando tu tinha qualquer iniciativa tinha dos bolsonaristas nos poderes legislativos respectivos, tinha ação direta, tinha aí deputado, vereador indo lá boicotar a ação. Né? O sujeito mandou invadir o hospital, né? Quer dizer, é um negócio assim, a gente chegou num grau de não tem realmente a gravidade do que aconteceu na nossa área aí a gente vai levar ainda muitos anos até para identificar tudo o que aconteceu, mas já temos uma boa ideia. É isso, a gente não estava conversando sobre o que tinha que conversar, né? Quando alguém adotava uma medida quarentenária, em vez de ir lá ver, é justificada por evidência científica, é proporcional à ameaça, é potencialmente eficiente, quer dizer, os critérios que a gente usa para avaliar uma medida quarentenária, não era isso, apoia o Bolsonaro, não apoia o Bolsonaro, o comerciante não quer, quer dizer, a gente emburreceu muito, sabe? A gente emburreceu enormemente do ano passado para cá. Muito bem. Agora eu vou dizer, essa pressão de empresário e do dia a dia não é privilégio nosso, né? Realmente aconteceu na região toda, em todo lugar, nem o Uruguai, que tinha respondido muito bem, conseguiu dar uma endurecida nas regras, uma vez que começou a aumentar. Pois é, Daniela, mas quando isso acontece num contexto que tu tem uma estratégia nacional de contenção,
e acontecem erros, tropeços, obstáculos, esse é um efeito. Agora, quando a estratégia de disseminação, né, aí é o que a gente viu mesmo, né? O brasileiro vai terminar esse processo achando que medida quarentenária é ruim, achando que medida quarentenária é contra o empresário, né? Porque acabou tendo um efeito contrário, elas acabaram se banalizando, né? Ou seja, o negócio está explodindo, vai lá e adota. Não, tinha que usar muito menos e de forma mais eficiente, de forma cirúrgica, na verdade. Né? E é sério, né? Para conter o vírus e não para evitar a lotação da UTI. Quer dizer, alguns instrumentos de saúde pública aí que são importantes, são decisivos, saem muito desgastados e a gente desaprende coisas que o Brasil sabia bem, né? Antes dessa pandemia. A gente está num governo de destruição nacional, né? Na verdade, um governo que está desestruturando políticas públicas, desestruturando instituições, desestruturando relações políticas e sociais importantes. Eu acho que o próximo governo, por isso mesmo, vai ter que, enfim, reconstruir boa parte dessas coisas, né? Seja lá qual for. Bem, mas quer falar mais uma coisa, Daniela? Fala. Só quero dizer que eu torço sinceramente para esse boom de commodities pegar depois que entrar o próximo governo. Bom. Porque aí pelo menos a gente tem um espaço para conseguir pensar em como fazer, né? Desde que não seja esse mesmo governo. Não será. Deixa eu bater na madeira aqui, Cláudio. Não, eu sinceramente acho que não será. E não é só porque eu acho ele muito ruim, não. Eu acho que existe uma... Acho que não serão na região toda, porque as pessoas estão sofrendo e atribuem responsabilidade. Agora, eu realmente espero que a gente tenha um governo que, de fato, tenha alguma... Se a gente emendar uma crise econômica aí no próximo governo, vai ser muito difícil. Toda essa infraestrutura, para parar para pensar, a gente precisa ter receita, ter estrutura, ter dinheiro para gastar. Se não tiver, eu acho que vai ser muito mais complicado. Então, realmente, assim, acho que seria alguma coisa muito positiva se a gente tivesse uma folga aí no próximo para poder começar a reconstrução, né? Muito bem. Pessoal, acho que a gente já esticou até bastante, a conversa foi muito bom, mas temos que caminhar para o encerramento. Então, para fazer isso, eu passo a palavra para vocês duas, para vocês darem aí o fecho, a amarração final. Vou manter a ordem, né? Então, começo com a Deise. Deise, por favor. Não, também na expectativa de como vai ser essa prorrogação da Comissão Parlamentar de Inquérito, né, com essa grande função de manter vivo o assunto, porque eu acho que a gente não estaria com os sinais positivos, falsos ou verdadeiros da economia, aí a gente já teria trocado de pauta, né? Infelizmente, se não fosse a CPI, eu acho que a gente já estaria falando de outra coisa. Então, ruim com ela, pior sem ela. Vamos acompanhar atentamente para ver o que vai acontecer ali naquela grande confusão. Muito bem, obrigado, Deise. Daniela, por favor. Pois é, e eu estou acompanhando atentamente o que está acontecendo no cenário internacional, que eu acho que vai ter um efeito muito importante no governo no ano que vem. Eu, de fato, não estou extremamente otimista, não sou do grupo que acha que o Brasil vai surfar uma onda fantástica no próximo ano, acho que não vai. E acho que precisaria ser uma onda muito fantástica para... digamos, ter algum efeito nesse governo de desastre que eu acho que já está se configurando. Do ponto de vista econômico, as pessoas sentem e vão sentir muito mais, e do ponto de vista político, eu acho que a CPI está tendo essa função de realmente tornar isso um assunto de dia a dia, o que foi feito, o que não foi feito, com que intenção foi feito, e agora com evidência de corrupção, que eu acho que de fato chegar aí, eu acho que pode ser fatal. Então, nesse sentido, eu acho que se Bolsonaro chegar no ano que vem, que eu acho que tem um cenário em que ele não chega, mas se chegar no ano que vem, eu acho que vai chegar extremamente enfraquecido, não suficiente, do meu ponto de vista, para que uma terceira via surja. Eu acho que se ele estiver aí na competição, ele vai passar para um segundo turno eventualmente, porque é muito difícil num presidencialismo como o nosso, com os recursos que tem, não passar, mas acho que vai estar muito enfraquecido. Então eu realmente acredito que vai ser muito difícil que ele consiga se manter, o que me dá um sopro de esperança no meio desse caos, porque de fato, assim, o segundo governo dele, para quem temia a Venezuela com o PT, aguardem, porque o segundo governo dele seria um governo de recrudescimento, de fechamento, inclusive, de fechamento ou de vez. Então, assim, se quiserem saber o que seria o segundo governo Bolsonaro, a gente começa a olhar Venezuela a partir de 2006. Exatamente. Eu faço votos que não seja nosso cenário. Muito bem. Bem, então, agradeço as duas, agradeço a Deise, agradeço muitíssimo a Daniela, foi uma conversa muito interessante, acalorada às vezes em alguns momentos, achei bom, é bom quando dá debate assim, e com isso eu fecho aqui.
né, fecho me despedindo de vocês duas e me despedindo também, claro, como eu sempre faço, e também agradecendo a todas as pessoas que nos assistem no canal do YouTube, nos acompanham no podcast. Me despeço, até a próxima. Obrigada, Cláudia, foi ótimo, prazer. Valeu. Tchau, Deise, muito bom.